Nesse vídeo eu vou falar de um cara que não é nem técnico, nem fundamentalista. Curioso? Depois da vinheta a gente fala do Cris Camilo. Bora lá! Vamos lá para mais um vídeo dessa série, né? Histórias secretas de traders reais, e nesse episódio de hoje, Cris Camilo. Antes da gente falar desse cara, que é muito curioso, nem técnico, nem fundamentalista, o que esse cara faz? Vou pedir para você já deixar um like, aquele like de costume, você que está acompanhando a série. Vou pedir para você se inscrever no canal e, o mais importante, fazer parte da nossa comunidade. O SST é muito mais do que um canal no YouTube. A gente é uma comunidade muito unida, que troca muita ideia, muita experiência. Você está perdendo receber um monte de e-mails legais, 3 por semana, com conteúdos exclusivos só para quem é membro, gratuito da nossa comunidade. Não deixa de fazer parte, sst.trade. Então vamos lá. Se a gente for pensar em mercado financeiro, a gente pode facilmente dividir em duas escolas: a técnica e é fundamentalista. O Cris não faz parte de nenhuma das duas. Ele faz parte desse livro aqui, ó, do Unknown Market Wizard, do Jack Schwager. Ele está aqui no episódio sobre os caras que operam ações. Mas então, o que esse cara faz? Basicamente, ele opera a partir de tendências sociais. Isso mesmo. Tendências sociais. Ele basicamente utiliza um software que busca palavras-chave, ele chama de tags, são tags nas redes sociais. Então ele, na verdade, não olha nem fundamento, nem o preço por análise técnica. Ele nem sabe o preço do que ele está comprando. Como diz o próprio Jack Schwager, a história do Cris no trading pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira, lá atrás, desde a adolescência, quando ali por muitos anos ele tentou as mais diversas técnicas sem sucesso. Ele não perdeu muito dinheiro naquela época porque ele também não tinha muito da onde tirar. E uma outra fase, separada por 10 anos de distância, de um enorme sucesso, onde desde 2006 ele acumula uma performance anual de 68%, transformando o seu capital de 83 mil dólares em 21 milhões de dólares, o que já inclui retiradas eventuais para ele pôr no bolso, para ele poder fazer o que ele quiser com esse dinheiro. O Jack conheceu o Cris não por causa do livro, mas antes, quando o Cris pediu conselhos do Jack para criar um programa sobre trading na internet, um tipo de uma série de vídeos, né? Que ele queria que se transformasse num filme. Esse era pelo menos o desejo do Cris. Aliás, ele gosta muito de filmes e coisas relacionadas a produzir, acabou não dando muito certo. Mas ali na frente, o Jack pensou que o Cris poderia ser um candidato a participar do livro, desse livro que eu estou resenhando aqui. Então ele pediu que o Cris mandasse para ele os seus relatórios mensais de resultado para que ele pudesse fazer uma auditoria. E a partir daí começa a história dessa fantástica entrevista. Depois de uma longa viagem com direito a voo cancelado, estrada congestionada, o Jack foi até a casa do Cris, lá em Dallas. Sentaram ali no quintal do Cris e se estendeu a entrevista ao longo da noite. Eles foram até para um restaurante à noite onde o Cris frequenta, sentaram num lugar calmo e a entrevista começou. E ela começou, como sempre, com o Jack perguntando para o Cris como é que foi a adolescência dele. Ele disse que o irmão mais velho, né, o irmão mais velho do Cris, era corretor de ações na bolsa. Então, desde o princípio, a bolsa chamou a atenção dele. Naquele ponto, ele era um pré-adolescente, pensando em como fazer alguma grana. Ele curtia empreender. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi vendas de garagem. Algo que acontece muito nos Estados Unidos, mas nem tanto por aqui no Brasil. Muitas famílias, quando querem se livrar do que não usam mais, ou decidem se mudar, ou até renovar as coisas na casa, colocam anúncios nos jornais sobre venda de garagem. Aqui no Brasil, aliás, a gente costuma chamar de família vende tudo. Ele começou a perceber que podia haver um tipo de arbitragem a ser feito em certos itens dessas vendas de garagem, essas garage sales, especialmente itens para homens, porque geralmente essas vendas de garagem elas eram organizadas pelas mulheres da casa, elas não tinham necessariamente o conhecimento para poder precificar itens, especialmente coisas de homens, como um relógio masculino, por exemplo. Então, o que o Cris fazia? Ele buscava descobrir o que estava à venda
e quem poderia ter interesse na outra ponta de comprar. Ele diz que ele sempre teve essa cabeça de empreendedor, ele gostava de sempre pensar muito em negócios, desde muito cedo. Na escola, por outro lado, ele não foi muito bem. Ele disse que simplesmente não tinha interesse pelo que ele não tinha interesse. Ele queria mesmo focar em coisas para poder ganhar dinheiro, empreender, assim por diante. O trading de verdade começou bem cedo também. Com 14 anos, um dia ele foi numa loja de conveniência comprar um refrigerante e ele viu que o seu refrigerante favorito ali, o que ele preferia, estava quase sem estoque, quase não tinha. Ele foi até o atendente da loja e perguntou o que estava acontecendo. O atendente disse que eles estavam abrindo espaço para novos refrigerantes competidores, né, concorrentes que estavam chegando. Ele comentou com o irmão dele mais velho, que era corretor de ações, e perguntou se podia haver alguma coisa para ser feita em relação a trading com isso. O irmão dele disse que se ele, Chris, achava que estava indo mal essa empresa de refrigerantes, ele podia comprar uma put ou puts, que são opções de venda de uma ação, que quer dizer que você aposta na queda do papel. E foi assim que ele fez. Ele comprou $300 que ele tinha guardado em tudo inputs dessa tal empresa de refrigerantes e triplicou o dinheiro dele, o que deixou ele, aliás, muito extasiado. Só que nos anos que seguiram, a história não foi de sucesso para ele. Ele ia de livro em livro, lendo tudo que podia e perdendo dinheiro constantemente, de maneira consistente ele perdia dinheiro. Ao passar dos anos, o Chris leu de tudo um pouco sobre os mercados. Mas ele comenta para o Jack que o livro que mais impactou ele foi o One Up on Wall Street, do Peter Lynch. Em português, o livro se chama O Jeito Peter Lynch de Investir. O Chris comenta que ele não se sentia motivado por operar por fundamentos ou por análise técnica. Especialmente nos fundamentos, ele pensava que daria um trabalho enorme para aprender tudo aquilo e, quem sabe, conseguir vencer as cabeças mais inteligentes que há tanto tempo se dedicavam para isso. O conceito que ele começou a desenvolver, que ele aprendeu com o Lynch, ou pelo menos inspirado pelo Lynch, foi o de investir e operar as coisas da vida cotidiana. A conta na corretora, ele abriu ainda na faculdade, em uma corretora chamada Fidelity. Lá na faculdade tinha um terminal do Bloomberg que quase ninguém usava e ele ficava olhando, ele usava muito para olhar o mercado e tentar operar alguma coisa. Opções bem baratinhas, fora do preço, tentando fazer ali 20 vezes de prêmio no risco dele, né? Ele diz que perdia quase todas as vezes, que pouco se lembra quando ele ganhava algum trade. Lá nessa corretora, na Fidelity, ele conseguiu nessa época um trabalho fora do horário do expediente, nos after hours, no aftermarket, para basicamente atender telefone e ajudar cliente. Ele também nos finais de semana tinha um pequeno negócio de cuidar de carro, polimento, cristalização, lavagem de carro. Ele comenta, inclusive, que ele conseguia fazer o ato de perder tudo que ele ganhava no emprego e no outro trabalho com trade. Por um tempo ele continuou assim, perdendo. Foi só depois de 10 anos que o Chris voltou para o trade de vez. Ele estava naquele ponto trabalhando em uma empresa de pesquisas de mercado, quando alguém vai perguntar alguma coisa na rua, como o Ibope. E ele precisava do salário para se sustentar e para se manter. Ele foi juntando dinheiro até que ele acumulou $80 mil, e aí ele decidiu voltar a operar. Ele tinha na cabeça que operar do jeito que ele fez lá o primeiro trade da vida dele, muito mais no estilo Peter Lynch do que qualquer outro, vendo oportunidades na vida real se tornarem assimetrias no mercado. Ele percebia na empresa que ele trabalhava ali, a empresa de pesquisa de mercado, o que eles faziam. Por exemplo, no lançamento do iPhone, quando foi feita a pesquisa, as pessoas diziam naquela época que nunca usariam um telefone sem teclado. Ou quão errado ou atrasado em tempo uma pesquisa poderia ser para perceber essa mudança em comportamento. Ele começou a perceber também que algumas empresas listadas na bolsa ficavam muito tempo fora do radar do pessoal de Wall Street, simplesmente porque a galera de Nova York não sentia o impacto nesses negócios na vida real deles. Ele comentou, por exemplo, de dois restaurantes famosos, o P.F. Chang e o Cheesecake Factory. P.F. Chang, ele é uma rede de restaurantes chineses, tem aqui em São Paulo, não sei se ainda está aberto. Cheesecake Factory, quem assistiu a série da TV que ia o Cheesecake Factory, The Big Bang Theory, né? A Penny trabalhava no Cheesecake Factory. São dois restaurantes que ele lá no Texas percebia que poderiam ser disruptivos, assim como a Apple logo que lançou o iPhone. Aliás, ele operou a Apple logo ali naquela época. A conta dele começou a crescer rápido, passando aos $100 mil, né? Já passando de $100 mil e só subindo. Ele disse que para esse tipo de trade é necessário ter muita, mas muita paciência, muita. Ele chega a ficar meses sem fazer um trade, esperando a próxima oportunidade com um trade bastante assimétrico. Ele tinha um ótimo emprego e chegou a ganhar $200 mil por ano de salário, um salário excelente.
mas dizia a seus colegas de trabalho que quando ele acumulasse $1 milhão ele largaria o trabalho, e foi, aliás, o que ele fez. Falando mais de como o Chris encontra as oportunidades de trading, né? Ele comenta que chega a ficar 6 meses esperando aquele trade assimétrico. O que ele faz, ele apelidou de arbitragem social. Ele procura por empresas que estão fora do radar de Wall Street e começa a fazer uma pesquisa mais intensa sobre aquele negócio. Ele comenta o caso de uma lanchonete que lançou um novo sanduíche. Ele achou diferente e interessante, então ele passou a frequentar várias unidades da loja e ele fazia pergunta para os funcionários, para os clientes, para todo mundo. Ele percebeu que aquela nova receita era realmente diferente e especial e que poderia causar um grande impacto naquela rede de lanchonetes. Ele, por morar em Dallas, faz as suas pesquisas sobre as empresas por ali mesmo. O Jack Schwager pergunta se Dallas é realmente um indicador bom para saber se é uma oportunidade de trade. E o Chris comenta que sim, que por algum motivo Dallas indica muito bem as tendências das empresas nos Estados Unidos, coisas novas acontecem lá. Então é bem interessante, Dallas é um epicentro muito interessante para esse tipo de coisa. Um dos trades que mais doeu para ele conta, foi de uma empresa chamada Under Armour. Você talvez conheça essa empresa. Ele estava monitorando uma tendência que estava as vendas começando a aumentar muito num casaco de inverno, um produto para inverno deles. Ele comenta para o Jack que quando uma empresa entra no radar, ele começa a fazer uma investigação mais extensa, ele gasta 10, 12 horas por dia investigando o negócio. Ele vai em lojas, ele fala com o funcionário, com o cliente, ele tenta entender se de fato existe alguma coisa acontecendo que o mercado financeiro não viu. Nesse caso da Under Armour, ele estava com uma alta convicção, então ele entrou no trade, no caso, comprando opções, que é como geralmente ele faz, metade dos trades dele ele compra em opções. Só que houve o que ele chama de fator externo que afetou o trade dele. Outra empresa bastante correlacionada, alguns dias antes, né, de sair o relatório de ganhos da Under Armour, divulgou os relatórios dessa empresa relacionada, com resultados bem negativos. Isso levou pessimismo para o mercado em relação ao que a Under Armour poderia divulgar ali dias depois. O Chris estava com quase 10% do patrimônio dele nesse único trade. Ele disse que ficou inseguro e aí zerou 2/3 da posição, deixou só 1/3 dela. De fato, saiu o relatório da Under Armour e a ação subiu mais de 20%, de tão bom e surpreendente que foi o resultado. O Chris disse que ele fez uma bolada de dinheiro, mas se arrepende até hoje de ter zerado parte da posição por causa da outra empresa. Ele disse que convicção é importante no que a gente faz como trader, que é algo que ele veio construindo com o tempo. Outro trade que o Chris tem orgulho de comentar foi sobre o Netflix. Havia tempos que o mercado não tinha nenhum otimismo com a Netflix e sempre esperava relatórios de ganhos, os earning reports, muito ruins. Foi quando o Chris, monitorando as redes sociais, percebeu um aumento anormal de comentários sobre uma nova série que o Netflix tinha lançado chamada Stranger Things. Aliás, se você assistiu essa série, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Apesar de todos esses comentários ruins sobre a ação da Netflix, ele percebeu algo diferente sobre o caso do Stranger Things e decidiu escrever um artigo na internet sobre essa visão que ele tinha de Netflix antes de fazer o trade. Só para deixar registrado na história o que ele estava vendo antes de todo mundo. Ele disse que foi o seu melhor trade até então, quando o relatório de ganhos da Netflix surpreendeu o mercado todo, levando a ação para as alturas. Um momento de distração que ele comenta na entrevista foi em 2008, quando a Michelle Obama, então primeira-dama, aparece em um famoso show. Ela já era primeira-dama? Eu acho que não era ainda a primeira-dama. Eu acho que não, ela estava, acho que 2008, quando ele foi eleito, eu acredito. Escreve aí, me lembra, isso foi 2008, acho que foi 2008, a eleição do Obama, foi 2008. Ela aparece em um famoso show da TV usando um vestido da marca J. Crew. Ele diz que naquele momento ele não percebeu a tendência que aquilo podia causar para a empresa. E aí, para se lembrar dessa perda, desse time, que estava na cara dele, ele não observou, ele comprou, fez questão de comprar um vestido igual, e deixa até hoje guardado para se lembrar e está sempre atento. Com o passar do tempo e fazendo um bom dinheiro, o Chris decidiu transformar suas investigações em tendências sociais em um sistema mais robusto. Junto com um amigo que é bom em informática e mais 40 estudantes, ele começou a construir o sistema que se chama Ticker Tags. Ele construiu esse sistema que permitia a ele monitorar literalmente milhões de palavras-chave que se relacionam com todos os tipos de empresas listadas na bolsa. E claro, usando a sua própria cabeça, ele decidia aquilo que poderia se tornar uma mudança de comportamento social que levaria uma empresa a faturar muito dinheiro. Isso antes do próprio mercado financeiro perceber. O Chris, ele comenta também de situações em que ele aposta em baixa, em queda.
alguma coisa negativa que pode estar acontecendo com uma empresa. Ele até comenta um exemplo do caso do SeaWorld. É um famoso parque de animais aquáticos na Flórida, que teve uma enorme repercussão negativa quando o documentário Blackfish foi ao ar. Esse documentário comenta sobre o tratamento que as orcas tinham em cativeiro. Vale a pena assistir se você não assistiu. Ali mais à frente, o Chris vendeu essa solução Ticker Tags, porque ela começou a custar muito caro. Comprar o acesso aos dados das redes sociais começou a ficar muito caro, né? Então ele ainda continua como cliente, ele vendeu a empresa dele, e hoje em dia essa plataforma é usada por bancos e outras grandes empresas para pesquisas de tendência. O mais interessante dessa parte da entrevista é que o Chris comenta que apesar de bancos terem essa informação, eles nunca usaram do jeito que ele usa. Ele diz que ao longo dos anos pode conhecer os maiores, ele pôde, né, conhecer os maiores hedge funds do mundo, os gestores de hedge funds do mundo, e que eles sempre comentam que o que gostam é de metodologias que sejam sistemáticas e repetitivas ao longo dos anos. Que esse tipo de informação é difícil de tirar, essa que o Chris usa, estatística, e por isso para eles não vale a pena o risco. O Jack faz uma pergunta muito interessante ao Chris. Ele diz que sabe por experiência, Jack, que muitos sistemas que existem de trading por aí funcionam. Porém, a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro neles porque não tem a convicção de passar pelos períodos ruins à espera da época dos lucros. O Chris comenta que é isso mesmo, ele concorda 100%, que ele mesmo demorou 10 anos para entender e confiar no seu próprio método, que aquilo que operamos tem que estar muito profundo dentro da gente, na nossa cabeça especialmente, para que a confiança realmente cresça. Agora falando um pouco sobre as saídas, como é que ele sai do trade, né? O Chris diz que do mesmo jeito que ele entra, quer dizer, olhando algo que ninguém viu, ele vai sair do trade a partir do momento que todos sabem daquela informação que ele tinha visto. Seja porque a empresa divulgou a informação, ou seja porque todos no mercado já conhecem essa informação e a mídia já divulga. O Chris ainda pensou em um momento em abrir um hedge fund. Ele chegou a abrir de fato, mas durou só 60 dias. Isso porque quando ele vendeu a Ticker Tags, haviam outros clientes hedge funds que usavam a ferramenta para alguma coisa, algum tipo de uso, e acabou gerando um conflito. Então ele acabou preferindo fechar o hedge fund. Eu vou agora, nesse momento do vídeo, pedir para você dar seu like, seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade, é totalmente de graça. Você tem acesso ao nosso Discord e outras ferramentas, coisas fantásticas que a gente está criando para vocês, uma série de e-mails, cartas de um capitalista com conteúdo exclusivo, uma live toda terça-feira só para quem é membro gratuito do SST. Se alista, link aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal também. Comentários finais, e sempre agradecendo ao meu amigo Mano, que me manda os comentários dele, e a gente junta tudo isso numa resenha bem legal nesse vídeo. O Chris, ele só se tornou um trader em tempo integral, ou seja, ele só deu o salto da fé quando já havia ali acumulado um valor considerável em sua conta. Essa transição com alguma folga financeira na conta, né, certamente permitiu que ele aprimorasse a metodologia operacional dele, que exige análises que tomam um certo tempo e que, portanto, não geram novas operações o tempo todo. Se ele se lançasse como trader full-time, tendo contas para pagar com seus lucros operacionais, será que ele conseguiria manter essa estratégia que acabou lhe transformando num trader bem-sucedido e multimilionário? Boa pergunta, né? E por falar na metodologia utilizada pelo Chris, as longas e intensas análises de dados feitas por ele nos relembram duas condições muito importantes na carreira do trader. Utilizar um método alinhado àquilo que faz sentido para você, alinhado à sua personalidade. E 2, ter amor pelo processo. Durante o processo de análise de uma determinada empresa, o Chris não sabe se ao final de toda aquele intenso e demorado estudo vai chegar à conclusão de que há uma compra ou uma venda para fazer. Mas é a paixão em repetir exaustivamente esse processo que o faz ao final ter resultado. Ao se posicionar antecipadamente em uma ação, com base em uma hipótese que ele formulou, a partir dessa análise de dados que ele tem, e sair da operação quando os números da empresa são divulgados para o mercado todo, o Chris parece materializar uma máxima que acompanha os mercados desde sempre e que diz para comprar no boato e vender no fato. No caso dele, porém, o boato não é uma ação externa, e sim uma hipótese construída com muito estudo e observação dele próprio. Na metodologia que ele chama de arbitragem social, o Chris ele rechaça de maneira veemente aqueles que dizem que ele está tentando prever o comportamento futuro das pessoas em relação a um produto ou a uma determinada empresa. E é verdade, ele não tenta prever
o que as pessoas vão fazer, mas sim o que elas estão fazendo e naquilo que elas estão interessadas agora. Portanto, ele reage àquilo que está vendo no momento presente, tal e qual um trader que opera baseado em gráficos deve fazer em relação à movimentação nos preços, dos preços, né? A operação que, segundo ele, lhe causou mais dor não lhe deu prejuízo. O arrependimento veio por ter sucumbido ao ruído externo e, assim, ter duvidado das próprias convicções, das suas próprias convicções. Um trader deve lembrar que, ao entrar em uma operação, seja ela qual for, sempre vai haver alguma probabilidade a favor da ponta contrária à sua. E colocar a opinião de terceiros como variável no gerenciamento de uma operação em curso, quase sempre vai resultar em uma estratégia perdedora. Convicção, paciência, disciplina, adaptação, amor ao processo. Palavras que foram usadas nas resenhas anteriores, palavras que a gente viu nessa resenha que certamente vão aparecer, direto ou indiretamente, em cada vídeo até o final dessa série. Será uma coincidência? Será que todos os Market Wizards combinaram esse discurso? Será que, independente do operacional, tem ali características que eles estão ali sempre ligadas a um trader bem-sucedido? Reflita sobre isso e revisite, na verdade, os vídeos do canal do SST para conferir quantas vezes a gente repete essas mesmas palavras. Esse foi Cris Camilo, mais um baita trader, fantástica a história dele, um cara muito legal, entrevista muito legal. Desse livro, No Market Wizards, o livro do Jack Schwager, infelizmente só tem em inglês, estou procurando fazer o meu máximo para trazer uma coisa bem densa de cada uma dessas entrevistas. Se você puder ler, conseguir, souber inglês, lê. Se você não sabe muito de inglês, tenta. Uma dica que eu dou para vocês é comprar o Kindle. O Kindle da Amazon é aquele dispositivo eletrônico para ler e-books. Eu tenho esse livro em e-book. O porquê disso? Se você entende um pouco de inglês, o Kindle ele se conecta na internet pelo Wi-Fi. Ele tem um tradutor, você marca o texto que você quer e ele traduz para você, você tem um dicionário inglês-português na mão na hora que você quiser, é uma boa maneira de praticar o inglês, vale a pena. Eu te vejo em um próximo vídeo aqui no SST, obrigado a você por estar acompanhando essa série, tenha um bom fim de semana, se está vendo no sábado, se está vendo ao longo da semana, uma ótima semana para você, a gente se vê na próxima, um grande abraço, até mais, valeu, tchau. Ele comenta o caso, ele dá um exemplo de uma lanchonete que... Bom, desce o pisque, né? Essa hora dessa motocicleta. Né? O Cris estava com quase 10% do patrimônio dele inteiro. Que isso? Não, senta, Lúcio, senta. Nada que faça nenhum problema. Alguma coisa que o vento levou. Como é que você tá, Nagas? Tô bem. Tudo certinho? Feliz hoje. Você tá feliz? Por quê? Não, vocês estavam falando que foi um dia difícil ontem, hoje... E você foi bem? Não foi bem. Mas foi tranquilo. Eu fiz uma operação só, deu 80 pontos, vi que o dia tava ruim e parei. Esse Nagas é mesmo. O Nagas é um cara diferenciado. Você já segue o Nagas nas redes sociais? @N4G4S. Por que N4G4S? Não sei. De onde veio esse negócio, velho? O 4 é A. O 4 é A. Na escola que ele foi, 4 é A, tá? 3 é E. 3 é E. É a mesma escola que você foi também? 5 é S. É o quem? Amanco. Amanco! Vamos lá. Ai, muito bom. Tá bom.